dia a todos, hoje quarta-feira, dia 11 de outubro, começando mais um XP Connection. Hoje a gente vai falar de novo sobre alguns pontos que a gente está notando de melhora na economia e por que essa melhora é consistente. Mais especificamente, a gente vai comentar sobre melhora na indústria e, de novo, a gente vai fazer a conexão com o Marco, o pessoal fazer a conexão macro com o micro, porque tem vários papéis interessantes nesse setor, não é mesmo, Marco? Exatamente. Os clientes aqui da XP, todos os nossos leitores, ouvintes, têm nos acompanhado, nos perguntado muito sobre os melhores setores da Bolsa, né? A gente, inclusive, estava vendo aqui uma entrevista de um dos gestores aí de ações, dos maiores gestores de ações do Brasil, falando um pouco dos setores que a gente acredita muito para 2018. Agora, para o curto prazo, lembrando que a gente tem temporada de balanço, alguns indicadores econômicos já estão saindo muito bom, sinalizando que realmente a recuperação da economia pode ser consistente. E um dos melhores setores talvez seja realmente o setor industrial. A gente vai falar um pouco deles depois da apresentação do Gustavo. E aí qualquer dúvida, qualquer questionamento sobre ações do setor, principalmente do setor industrial, envie aqui pelo chat, a gente vai respondendo aqui ao vivo para vocês depois da apresentação econômica. Pois é, pessoal. Então a gente vai começar a apresentação, lembrando que pode botar na tela a indústria que foi realmente aquela que primeiro sinalizou que tinha algo muito ruim por vir, junto com a construção civil. A gente viu os indicadores industriais começando a piorar muito já no começo de 2014, quando o governo da época negava que a gente tinha qualquer tipo de crise para começar. Falavam que a economia estava normal, que só eram alguns pontos específicos, mas na verdade o que a gente viu em sequência foi realmente desabando. Então o que a gente está tendo aqui na tela? A PIN é a produção industrial, já com ajuste sazonal, esse gráfico, essa linha azul no gráfico. Em vermelho é a média móvel trimestral, para quem não conhece, basicamente ela é a média que suaviza a série, basicamente ela tira algum mês de um acontecimento muito fora do padrão, por exemplo, quando a gente teve o acontecimento da Vale, lá da Samarco, aquele evento mexeu bastante com a indústria, com o indicador industrial do mês específico. Então, a média móvel trimestral ajuda a ver realmente a tendência da indústria, como que ela está se comportando, tirando pontos específicos da série. Então, ela é um pouquinho melhor para acompanhar o que está acontecendo e o que aconteceu. Então, em 2014, a gente viu a produção industrial despencar, de fato. A gente está vendo aqui ladeira abaixo. Foi o primeiro grande indício que a crise ia ser muito mais grave do que o pessoal imaginava. E isso se perpetuou ao longo de 2015 e pouca gente conseguia enxergar o fundo do poço. Realmente o pessoal ficava preocupado, falava aonde que vai parar essa queda brusca da indústria, o quanto dá para piorar ainda. E de fato em 2016 isso pareceu que já tinha batido o fundo do poço, aí de fato melhorava um pouco e voltava a piorar, mas ao longo de 2017 a gente já está vendo uma melhora. A gente dá para ver claramente que ao longo de 2016 foi se estabilizando, em 2017 a gente já está vendo, se a gente olhar realmente para a linha vermelha, que já está caminhando para uma melhora e isso deve se perpetuar para o ano que vem. Ano que vem a gente deve pensar na indústria da seguinte maneira: a expectativa aqui da casa é de um crescimento para o ano que vem de mais de 3%, um pouquinho, talvez 3,3%, um pouquinho bem mais acima do Focus, que está 2,48%. A indústria, ela deve crescer em torno disso também, então ela deve crescer em linha com o PIB, diferente do consumo das famílias, do consumo em si, que a gente acha que vai crescer mais do que o PIB do ano que vem. Então, quando a gente fez o programa de vendas varejo, a gente falou sobre isso. A indústria não, a indústria deve ter uma retomada ainda lenta, é um setor que realmente demora um pouco mais para reagir, mas a gente acha que vai crescer pelo menos em linha com quanto o PIB vai subir. Então a gente está falando de um crescimento de 3% na indústria no ano que vem. Aqui embaixo a gente tem anúncio nível de utilização da capacidade instalada, de novo com a média móvel em vermelho, e a gente está vendo que essa sim já é um indicador que mostra como que está realmente dentro da indústria, como que a gente está, se já tem se a indústria já instalada, se ela já está mais confiante, se ela já está realmente começando a produzir, pensando já no futuro melhor. Então isso já começou a ter uma melhora mais evidente, mais disseminada ao longo de 2016 e 2017. Isso continuou. Então
De novo, a média móvel trimestral aqui dá para entender melhor porque que a gente está colocando isso. Ela não pega essas quebras ou essas altas muito fortes, ela mostra de fato a tendência da série. A gente colocou aqui na apresentação de hoje alguns pontos que também vai dar para a gente fazer a conexão com o Marco depois, que conversam, são aqueles chamados indicadores antecedentes da indústria. Então, o que são indicadores antecedentes? Eles são outros indicadores que a gente pode usar para diversos pontos, que eles mostram o que tende a acontecer na indústria, no varejo, no mercado de trabalho. Eles são indicadores pontuais, mas que eles representam bastante e unidos a outros indicadores antecedentes, você consegue fazer modelos econométricos que que fazem projeções mais precisas de onde está indo a indústria. Então, o fluxo de veículos pesados, a gente está falando aqui de caminhões, eles representam muito bem o quanto que a indústria está forte, está fraca. Basicamente, se a indústria está mais forte, a gente vai ver mais caminhões circulando pelo país, fazendo essas entregas de mercadoria, e o oposto também é válido. Então, aqui está escrito produção industrial, mas perdão, isso aqui seria o fluxo de veículos em azul e a média móvel trimestral novamente. Então, a gente está vendo que em 2017 isso começou a melhorar de forma bem mais significativa e bem mais rápida. Na última terça-feira, a gente viu uma alta no mês de setembro de mais de 4% no fluxo de veículos de caminhões ano contra ano. O fluxo está recuperando de forma bem mais rápida do que a gente esperava. E é um dos primeiros indícios que a gente coloca aqui na apresentação como dados de melhora da produção industrial, pensando em indicadores antecedentes. Aqui a gente tem dados da Anfávia de produção de veículos, aqui no canto direito superior, que também aumentou bastante. Um dos pontos que a gente destaca dessa alta bem mais forte de produção de veículos em 2017 é aqui no canto inferior esquerdo, que é a exportação de veículos. A exportação de veículos puxou bastante os dados da Anfávia. A gente está se beneficiando bastante de uma retomada dos nossos vizinhos da América do Sul, que estão tendo um desempenho econômico interessante recentemente. A própria Argentina, que passou pelas mesmas mudanças que o Brasil está passando, por esse choque, um ano antes, com a entrada do Macri como presidente, e eles também representam uma parcela interessante dessas exportações. Então, eles importam bastante veículos do Brasil, e isso está ajudando a puxar a série para cima. Paralelamente, a gente tem aqui no canto inferior direito o estoque de autoveículos, já tirando a sazonalidade e a média 3 meses. Esse estoque recuou bastante. Obviamente, quando a economia começar a ficar mais aquecida, ele vai subir. E não é para achar que isso está subindo porque a gente está voltando a ter uma crise que está deixando os veículos no estoque que não está vendendo. Na verdade, simplesmente esse é um ajuste das montadoras, pensando já nesse boom, mas nessa retomada de crescimento, e eles fazendo esse ajuste fino para conseguir atender essa demanda nos próximos anos. Então, mas de qualquer forma, o ponto hoje para olhar é que esses estoques começaram a cair de fato e mostraram que começou a ter uma venda mais consistente. A gente está começando a ver a produção está voltando, a gente está vendo os veículos, o mercado de veículos crescendo. Hoje a gente teve dados de vendas no varejo. E as vendas do varejo recuaram e frustraram um pouco a expectativa, mas quando a gente olha as vendas do varejo ampliadas, que incluem material de construção e veículo, as vendas dos veículos subiram. Então, o que a gente tira desse dado de vendas do varejo e já conversa com os dados de indústria e realmente entende por que a economia está retomando? Então, na verdade, quando a gente olha para as vendas do varejo mensal e a gente vê as vendas de veículos subindo, bom, pensando num pai de família, num chefe de família, numa chefe de família, numa mãe de família, quando eles decidem comprar um veículo, de fato, é uma parcela grande da sua renda que está sendo comprometida, e isso acaba afetando o resto das vendas do varejo. Se no próximo mês você vai comprar um veículo, provavelmente você vai gastar menos com livros, com eletrodomésticos, com outros pontos, justamente porque você vai comprometer uma parcela maior da sua renda. Mas se você está disposto a comprometer uma parcela maior da sua renda, significa que você está
enxergando uma melhoria da economia, você está menos inseguro em perder seu emprego. Então, esses sinais que parecem pequenos, na verdade, eles mostram que a gente está, sim, experimentando uma retomada da economia até de forma mais rápida do que o esperado. E outro ponto, falando já em estoques de autoveículos, produção de veículos, é que foi anunciado recentemente planos bilionários de montadoras para os próximos anos, que elas já conseguem enxergar de fato essa melhora na economia. Por último, a gente coloca aqui o mercado de trabalho no setor industrial, que também está mostrando recuperação, e isso conversa diretamente com a melhora na confiança do setor industrial. Então, o que a gente tem aqui na tela? No eixo esquerdo, a gente tem a confiança da indústria, lembrando que a linha de 100 é a que determina otimismo e pessimismo. Então, já no final de 2013 e depois de 2014, a indústria entrou num ciclo de pessimismo, que só se acentuou até o meio de 2016, onde começou a dar uma melhorada. A instabilidade deixou um pouco ainda o pessoal com o pé atrás ainda, mas agora em 2017 a gente já está prestes a romper essa barreira e voltar para o otimismo novamente. Acho que é bem seguro dizer que em 2018 a gente vai voltar a enxergar a confiança da indústria voltando para o campo otimista, ou seja, rompendo essa barreira do 100. No eixo direito, a gente tem o saldo entre admissões e desligações na indústria. Então, junto com a confiança, ou seja, quando a confiança começa a piorar, aquele empresário do setor industrial enxerga que as coisas não vão melhorar daqui para frente, ele de fato contrata menos, ele demite. Em 2014, os jornais eram semana após semana montadora dando layoff, ou seja, fazendo aquelas demissões, permitindo aquelas férias obrigatórias, depois permitindo demissões voluntárias, enfim. Foi isso que a gente viu em 2014. A indústria seguiu também. A indústria foi uma das que mais demitiu em 2015, como vocês podem ver. Fez esse ajuste muito forte, puxou muito para baixo os dados de saldo entre administração e desligamento da economia como um todo. E agora, em 2017, a gente começa a ver um ponto positivo. A gente começa a ver que realmente eles começaram a romper a barreira de demissão, esse saldo negativo e saldo positivo, começam a voltar a um saldo sendo de admissão, vencendo o desligamento. Agora a gente está vendo de fato a indústria voltando a contratar. Ainda é um ritmo lento? De fato é um ritmo lento, mas tudo indica que para o ano que vem, de novo, vocês veem que esses dois indicadores eles se conversam, faz todo sentido. Se o empresário industrial está mais confiante, ele vai contratar mais, ele vai segurar mais seu funcionário. Todo mundo sabe que é muito custoso tanto contratar quanto demitir aqui no Brasil. Então, se ele de fato começa a ficar mais otimista, aí sim ele vai tomar aquela decisão de contratar mais funcionários para sua indústria, apostando numa demanda maior, e aí sim a gente vai ver uma recuperação mais consistente dessa indústria. Mas é aquela conversa que a gente começou aqui no primeiro slide. A produção industrial está retomando, é um ritmo lento, a indústria de fato ela se recupera de forma mais lenta que outros setores, mas tudo indica que ano que vem a gente vai ter um crescimento de pelo menos uns 3% da indústria acompanhando o ritmo do PIB. Então eu volto agora para mim. A gente então falou de vários pontos aqui que eu acho que o Marco pode complementar, porque a gente passou por fluxo, a gente passou pela parte de Anfávia, de produção de veículos, e a indústria como um todo. A gente poderia falar de diversos componentes, de diversos setores da indústria, mas é isso, né, Marco? A gente está vendo uma melhora bem espalhada na indústria e isso vai continuar. Exatamente. Eu acho que tantos indicadores econômicos, mas a gente vai conseguir perceber muito bem essa melhora que a gente chama na linha de cima dos resultados das companhias, agora na publicação do balanço do terceiro trimestre, né? Lembrando que as companhias divulgam muito de forma concentrada ali nos últimos dias de outubro e na primeira quinzena de novembro. Então, nas próximas semanas a gente já deve ter o início da temporada de balanço no Brasil, mas muito mais para o final de outubro e os primeiros dias de novembro. E aquilo que a gente chama muita atenção para isso. A gente sempre fala muito de alavancagem operacional. O que é alavancagem operacional? Uma empresa que no momento de melhora, de recuperação das vendas, da receita, principalmente quantidade maior, mais produtos sendo vendidos,
a rentabilidade, a margem de contribuição tende a evoluir muito mais rápido, muito mais forte do que a receita, né? Então elas têm custos fixos que acabam sendo diluídos nesse movimento de recuperação. Então a gente tem uma série de opções aqui na Bolsa, em termos de indústria, né, relacionados à indústria. Eu poderia citar, a primeira delas é a MAHLE Metal Leve, que é a nossa, entre aspas, a nossa renda fixa na Bolsa. Tá? Então muita gente não questiona assim, pô, por que ter tanta exposição em renda fixa nesse movimento de queda da taxa Selic? Inclusive tem uma pergunta aqui para o Gustavo depois. Se você tem empresas na Bolsa que você tem só através de dividendos, expectativas de distribuição de dividendos, vão te pagar no mínimo a Selic. E a MAHLE Metal Leve é uma delas. A projeção de distribuição de dividendos para o ano que vem é de 6,75%. É muito forte. Ou seja, a gente está falando algo muito próximo dos rendimentos da renda fixa esperados para 2018, além com potencial de valorização. Lembrando que a MAHLE Metal Leve, né, código da Bolsa, Leve 3, uma empresa voltada ao setor automobilístico, fornecedora principalmente de peças e autopeças para os motores, né, motores a combustão. Enfim, ela tem outros segmentos de atuação. E é uma empresa extremamente qualificada, que embute muita tecnologia, que deve ser beneficiada com esse movimento de recuperação da indústria, né, das vendas de veículos. Enfim, também beneficiada um pouco no movimento de exportação, mas é um papel para ficar atento. Lembrando que lá em julho, final de julho, agosto, essa ação realmente abriu uma oportunidade de compra gigantesca. E quem quer entrar ainda no papel, a gente continua recomendando, é um papel mais estável, mais previsível, que vai continuar distribuindo muitos dividendos ao longo de 2018. Para ter esse perfil, né? Para quem tem esse perfil, é uma das opções que a gente recomenda. Boa, é uma coisa que sempre perguntam para a gente, né? Quando os dados de veículos começam a melhorar, dados da Infável, sempre perguntam, mas como que a gente vai se expor a esse setor aqui no Brasil, né? Sempre vem essa pergunta, e é bom destacar esse papel que não é tão comentado assim. Exatamente. É um papel, lembrando que o controlador é uma empresa alemã, né, a MAHLE Mundial, então ela detém toda a tecnologia, é uma empresa reconhecidamente que investe muito, faz muita pesquisa, faz muito desenvolvimento de novos produtos, empresa extremamente estável, uma diversificação muito grande de produtos, diversificação geográfica, e também deve ser beneficiado com essa recuperação brasileira aí, de consumo, de produção, de vendas de veículos no país. Tá? E aí que a gente fala, a gente sempre recomenda, tem esse perfil de renda fixa, está dando os primeiros passos na Bolsa, procure empresas mais estáveis, mais previsíveis, boas empresas, né? Fluxo de caixa mais previsível. MAHLE Metal Leve é uma das opções aí para a gente fazer esse pontapé inicial nos investimentos em Bolsa, numa empresa boa pagadora de dividendos. A gente tem outras opções aqui, que a gente pode citar, o caso da Randon, o caso da Marco Polo, IOSP, WEG e Braskem, né, foram as empresas aqui selecionadas. Só para vocês entenderem o tamanho do impacto da alavancagem operacional, né? A Randon entregou prejuízo de quase um pouco mais de 60 milhões de reais em 2016. Esse ano vai entregar um lucro aproximado de 60 milhões de reais, ou seja, sai de prejuízo para lucro, e a expectativa do ano que vem é de 105 milhões de reais de lucro. O que é isso? É a recuperação de uma base muito fraca, a recuperação da atividade das vendas esperadas para essa indústria, a indústria de autopeças, que a gente chama em inglês aqui de industrials, né? Tem todas as principais empresas. E a gente também tem recomendado muito a Braskem, que é um case muito voltado industrial também, tem a sua relação com a economia, com a atividade econômica, relacionado também com a venda de veículos, né? Basicamente tem muitos componentes plásticos dentro de um veículo. É uma empresa que continua muito barata, tá? Muito descontada, fundamentos muito fortes, forte geração de caixa e um ponto mais importante, ela pode vir a fazer uma distribuição extraordinária de dividendos, já que ela tem muita geração de caixa, a alavancagem está num patamar adequado, confortável, ela poderia vir fazer essa distribuição de dividendos extraordinário. É algo ainda não confirmado pela companhia, mas segundo nossas projeções, existe essa possibilidade. Tá? Então, se tiver alguma dúvida em relação aos cases aqui de industriais, né, tanto autopeças e aí como o Braskem também bem relacionado à indústria, a veículos, né, indiretamente, são os papéis que a gente tem preferido, tem aumentado a exposição, recomendação no curto e médio prazo. Tá? Se tiver alguma dúvida sobre qualquer um desses cases aqui. E lembrando, esses são cases que devem surpreender na temporada de balanço, ou seja,
deve entregar resultados fortes, acima das expectativas, e ações devem se valorizar agora na temporada de balanços. É um setor que a gente precisa estar posicionado antes da temporada de balanços para aproveitar esse movimento, essa possível surpresa positiva na divulgação dos resultados. Tá? Tem uma série de perguntas aí, isso, principalmente para o Gustavo. Igual também para você, mas tem um começando aqui. Até fazer uma tabelinha aqui que o SMB pergunta sobre essa recuperação em consumo e nada em investimento. A gente estava até falando hoje mais cedo um pouco sobre especificamente o que aconteceu recentemente no Brasil, né, Marco? Você pode até completar, já vou só responder. Primeiro que para o ano que vem a retomada de fato vai ser no consumo. Acho que não tem muito como fugir disso. Todas as evidências estão indicando isso. O investimento vai ficar um pouco mais travado. E o que vai determinar de fato vai ser qual vai ser o rumo que a gente vai tomar de 2019 para frente. Então, o que a gente está falando é das eleições, obviamente. Se alguém vai assumir o país falando que vai continuar essa série de reformas, vai continuar com esse estilo de governo que está sendo implementado agora, ou se vai partir para uma atuada mais populista, se vai confrontar tudo que foi feito recentemente. A gente tem candidatos que abertamente estão falando em desfazer as reformas que foram feitas recentemente. Então, se for para esse campo, obviamente, dificilmente a gente vai voltar ao investimento de forma mais maciça. Se for continuar o que está sendo feito, estabilizar a parte fiscal, que ainda está bem crítica, aí não vejo por que a gente não vê uma melhora do investimento mais consistente, mais no médio prazo. Mas é o que a gente estava falando hoje mais cedo, sobre a parte elétrica. A gente vai ter, inclusive, quem acompanha amanhã o artigo da Zeina Latifi, nossa economista-chefe, vai ser sobre o setor elétrico. E se quiser repetir a frase que você falou mais cedo para ela, sobre como que atrapalha o investimento também. Basicamente, o setor elétrico, a natureza dele é a previsibilidade, né? Lógico que cada setor, cada investimento tem seus riscos atrelados, né? Mas é um setor previsível que necessita previsibilidade para você fazer investimentos de 15, 20, 30 anos, né? E a MP 579 do governo anterior justamente quebrou essa previsibilidade que é característica, que é inerente ao setor, né? Que o governo atual, o ministro atual tem tentado fazer, né? Discutindo junto com todos os agentes de mercado, recuperar essa previsibilidade que é natural do mundo inteiro, o setor elétrico, o setor de energia, ter essa previsibilidade de longo prazo, porque os investimentos serão de muito longo prazo. Não dá para você ter uma incerteza jurídica da noite para o dia, com quebra de contratos, que traga essa previsibilidade para o seu retorno do seu investimento. E falando também de investimento industrial, o que a gente viu nos últimos 4 anos, olhando para as empresas listadas em bolsa, é que as empresas simplesmente não só não fizeram investimentos em ampliação, mas como fizeram investimentos abaixo do seu nível de depreciação. Então, o que é natural que a gente aconteça? 2 movimentos. A gente tem ociosidade na indústria, então é natural que as indústrias atendam essa capacidade instalada que ela está ociosa. Então, esse vai ser o primeiro passo. Algumas indústrias não precisam fazer investimentos adicionais, é só atender essa capacidade ociosa. Grande exemplo aqui são as siderúrgicas. E esse também é um dos motivos que as siderúrgicas não param de subir, né? Nossa principal recomendação de 3 meses atrás é Usiminas. E aí já linkando com uma outra pergunta aqui que fizeram, qual que é um papel que pode surpreender, e é isso que as ações vêm reagindo, surpreender positivamente na divulgação dos resultados. Todas as indústrias relacionadas a indústrias, aí também está um pouco relacionado com a indústria, o setor siderúrgico, e a Usiminas é um papel que pode e deve surpreender positivamente na temporada de balanço, né? Lembrando que o custo fixo é muito alto, e a empresa na recuperação agora da atividade econômica dilui muito esse custo fixo, e aí a margem tende a apresentar uma forte evolução agora, uma geração de caixa muito forte. Então, o setor siderúrgico como um todo, principalmente Usiminas, CSN, no caso a gente ainda tem poucas informações em relação ao balanço, a gente continua preferindo as ações da Usiminas, que deve surpreender positivamente. A gente recomenda estar posicionado antes da temporada de balanço, assim como todo o setor industrial, que vai linkando esse cenário econômico, agora mostrando um pouco dentro do que está acontecendo em cada empresa, né? Esse resultado deve ser muito forte do setor industrial como um todo. Então, industrials, aí, autopeças, siderurgia e a Braskem são 3 setores, aí, 3 papéis que devem surpreender positivamente na temporada de balanço.
Tá. Boa, Marco. A Sônia perguntou sobre as vendas varejo negativas hoje. A gente comentou um pouquinho na apresentação, é bem em linha com isso. Assim. Na verdade, se a gente olha para as vendas varejo ampliadas, que tem material de construção civil e veículos, na verdade, aí eles cresceram. O que aconteceu foi isso. Você compromete sua renda para dar uma entrada num carro, para comprar um carro, alguma coisa de carro. De fato, você acaba gastando menos com uma peça, com batom, com um eletrodoméstico, com alguma coisa de valor menor, um livro. Você deixa de gastar com essa parte agora e gasta mais com um veículo que compromete bastante da sua renda. Mas não é um indício negativo. A gente ainda acha que as vendas varejo vão continuar subindo bastante, assim como com a produção industrial. Foi só por conta disso, bem pontual mesmo. E o mais importante também é que as vendas do varejo ligadas a crédito, porque aquelas ligadas à renda, como gastos de supermercados, elas não tiveram uma piora tão forte nos últimos tempos. Elas não tinham como cair tanto porque é subsistência. Então a pessoa não para de consumir tanto as vendas do varejo ligadas à renda. Mas as ligadas a crédito, que aí são essas que a gente está falando agora, elas tinham sofrido bastante e elas já estão retomando. E elas devem retomar de forma mais expressiva no ano que vem, no finalzinho desse ano. E aí sim a gente vai ver, vai dar, acho que aquele sentimento de que as coisas estão melhores, assim, porque esse mercado, como ninguém não tem como deixar de fazer, não dá para cortar tanto, não parece assim tanto que a economia está retomando, que as vendas do varejo estão melhorando tanto. São essas ligadas a crédito que dão esse sentimento, assim, essa percepção. Só para responder aqui o SMP que ficou um pouquinho para trás da pergunta, do Lula em 2018, se a gente acha que ele vai estar na disputa. Eu vou responder primeiro uma coisa e depois eu vou dar a resposta mais concreta, porque eu sei que a primeira resposta talvez desagrade. Primeira resposta é que na disputa ele vai estar. Né? A gente não sabe se ele vai ser um candidato ou se ele vai apoiar alguém, mas quem o Lula apoiar, obviamente, ganha uma memória eleitoral no Nordeste, uma força gigantesca, porque é a base do Lula que a gente já comentou sobre ela aqui. Dificilmente, se o Lula falar que vai apoiar tal candidato, boa parte do Nordeste vota nesse candidato. Então, a presença dele é importante, é indiscutível isso. As pesquisas mostram, também dão evidências, mas é isso. Se ele vai ser candidato, que eu acho que foi a pergunta de fato, a gente ainda tem uma visão de que provavelmente a presidente ele tende a não ser. Acho que o PT se coloca como um partido que vai determinar isso até dezembro. Então a gente está chegando perto desse prazo. Surgem outros nomes internos do PT, com muita desavença interna e pouca unidade em torno de algum nome, alternativo ao Lula. Mas por enquanto a nossa visão é de que tende a não. Mas obviamente tem grandes chances de ser, mas por enquanto, se perguntar sim ou não, a gente fala por enquanto não. Mas de fato. Marcos, vou passar a bola para você. Tem umas perguntas aqui também para você. Depois então vou deixar o recado final no programa, nos últimos minutos, para a gente deixar claro aqui e fazer um resumo de duas empresas do setor para ter exposição antes da temporada de balanço, que a gente continua animado, a gente vê muito desconto, apesar de valorização, dependendo do papel, já vem apresentando valorização. Mas o resultado deve surpreender positivamente. Tá? Em relação a Goal, em relação a GGBR, em relação às outras siderúrgicas, né, já linkando um pouco com o setor industrial, a gente continua preferindo Usiminas, né, entre aspas CSN também, mas principalmente Usiminas, que é nosso call, faz parte da nossa carteira recomendada, entrou cerca de 2-3 meses atrás. Em relação a GGBR, tá? Então, se a gente fizesse um long short, um grande long short, a gente está preferindo muito mais Usiminas do que GGBR no curto prazo. Os resultados da GGBR, diferentemente de Usiminas, não devem ser animadores. Tá? Então, a leitura do resultado de GGBR, da Gerdau, não deve trazer nenhum grande otimismo. Por quê? Porque o setor dela, que é a construção civil, está demorando muito mais para apresentar recuperação. Né? Inclusive, ela anunciou 2 aumentos recentemente. Tá? E o último aumento ele não está pegando. O que está querendo dizer? O que a empresa está querendo falar com isso? Não está pegando esse aumento. Né? Ela simplesmente repassou um aumento de preço, né, que não está sendo bem aceito pelo mercado.
Tá? Então, isso não necessariamente vai se traduzir em resultados, ao contrário do que a gente chama do segmento de planos, que é o segmento de aço da Uzi Minas e da Siderúrgica Nacional. Tá? Então, a gente prefere muito mais os planos, que é muito mais voltados a veículos, né, essa recuperação de vendas de veículos, do que os longos, que é mais relacionado ao setor de infraestrutura e construção civil. Tá? Perguntando sobre Sanepar para você aqui. Qual que é a nossa visão? Eu vou depois deixar fazer uma lição de casa, porque acho que o Sanepar em particular sai um pouco do ambiente. Me perguntaram aqui também sobre Transmissão Paulista, né? Sai um pouco do ambiente aqui do programa de hoje. A gente está focado no setor industrial e no setor de resultados, tá? Mas basicamente, tanto Transmissão Paulista como Sanepar, a gente tem perfis totalmente diferentes do que é o case de hoje. Hoje a gente está falando muito de recuperação da economia, né, alavancagem operacional. Tanto Transmissão Paulista como Sanepar não tem tanta essa alavancagem operacional, né? A gente sempre, quando fala de saneamento, não quer dizer porque, entre aspas, brincando aqui, você ganhando mais ou ganhando menos, você vai aumentar muito a quantidade de banhos ou diminuir a sua quantidade de banhos, consumo de água, né? Não tem tanta essa relação com a recuperação da atividade econômica, então a gente não trabalha com tanta alavancagem operacional nesses dois cases, Transmissão Paulista e Sanepar. A gente prefere agora, são cases mais agressivos, ou seja, naqueles gráficos do Gustavo a gente conseguiu ver, infelizmente foram empresas que sofreram muito em 2014, 2015, 2016, mas esse movimento agora de recuperação tende a se recuperar mais, a evolução vai ser mais sensível. Tá? Então a gente prefere muito mais esses cases de alavancagem operacional, um pouco mais de beta, do que cases mais conservadores, que seriam Transmissão Paulista e Sanepar. Principalmente Transmissão Paulista não é um case ruim, é um case muito bom, né, um ativo muito bom, mas que não vem performando porque você acaba faltando triggers, aí faltam catalisadores para esse papel subir, ter uma tendência mais forte no curto prazo. Tá? Bom, perguntaram sobre juros, sobre o que a gente está achando, até onde deve cair. Por enquanto, quem assistiu ontem, acho que dificilmente, acho que poucas pessoas devem ter visto, mas ontem o presidente do BC, o Willan, foi lá na CAI, no Senado, para responder as perguntas dos senadores, e ele comentou que ele realmente deve encerrar o ciclo de forma mais suave, então basicamente falando que deve fazer uma escadinha, ou seja, atualmente eles cortaram nas últimas reuniões um ponto percentual. Na próxima, muito provavelmente vai ser 0,75 no final desse mês. E aí tudo indica que ele deve continuar com essa escadinha. Então, 0,5 de ponto percentual na primeira semana de dezembro, levando para 7. E acho que tem boa chance, sim, de ele até reduzir abaixo de 7 no começo de 2018. Ainda não tem as datas certinhas das reuniões, então não posso falar certinho qual que vai ser a data que eles vão fazer esse último corte. Mas acho que dá para chegar em 6,75, 6,5, dá para eles cortarem até um pouco a mais, sim. Então, importante o que o Willan falou. Só esclarecendo aqui, perguntaram do Lula ter mais votos no Brasil e não só no Nordeste, que eu estou enganado. Na verdade, o que eu quis dizer foi o seguinte: quando você abre o Datafolha e pega aquela pessoa que fala que vai votar no Lula no primeiro turno, aí o Datafolha ele faz várias aberturas. Então, por exemplo, se você tiver que votar em tal candidato, entre a disputa entre Marina e Ciro, Alckmin e não sei quem, e qualquer um, e Joaquim Barbosa, Alckmin e Meirelles. O que eu estou falando é que aquele eleitor que é do Nordeste, do Lula, ele tende a ser mais fiel a um candidato com as ideias do Lula do que das outras regiões do Brasil. É isso que eu quis dizer, que quando você faz essa abertura, quando você pega o eleitor do Lula por região e olha para a migração de voto para o segundo turno, ele é menos flexível, ele é menos disposto a trocar de candidato do que das outras regiões. É simplesmente isso. Se você abrir o Datafolha lá, a pesquisa está lá. O que a gente deve olhar na ata hoje do FONC? Se a ata de juros de dezembro já está na curva. Acho que já está bem precificado. Acho que o Fed está fazendo essa comunicação super bem feita nesse final de mandato da Yellen. Olhar de fato se eles já começaram, se eles botaram na ata que eles estão discutindo essa alta em dezembro, porque aí seria o último ajuste, está em 80%, o mercado está com, na verdade, 67% ou 76%, algo assim, de precificação para essa alta de juros em dezembro. Então, essa última fala, eles ainda têm uma reunião em novembro.
seriam para deixar mais perto do 100% e a Yellen sair com tudo bem comunicado, bem transparente. Então é importante olhar para isso hoje nessa reunião. Então a gente vai chegando ao final, acho que não sei se tem mais alguma pergunta que você quer responder, Marco. Não, só para deixar o recado final que a gente trabalhou aqui no programa, deixar o nosso aviso aqui, que foi uma das perguntas que fizeram, né? A gente já comentou um pouco sobre isso ao longo do programa. 2 ações, então, para a gente se posicionar antes da temporada de balanço, que os resultados devem vir muito bons. Tá? O Zimina a gente continua recomendando, a gente publicou o relatório essa semana para todos os clientes da XP, falando um pouco dos cenários, do potencial de valorização para o papel. É um papel que deve reagir muito forte em relação à divulgação do balanço, pode surpreender positivamente. E Braskem também é um case que está muito descontado, os fundamentos estão bons, lembrando que pode ter distribuição extraordinária de dividendos, além da possibilidade aí de melhora de governança na empresa, pode trazer um rally, um potencial de valorização muito forte no curto prazo. Então essas foram as 2 ações aí para a gente terminar o programa de hoje, para a gente se posicionar antes da temporada de resultados aí dentro do setor industrial. Boa, Marco. Então, pessoal, espero que tenham gostado, que a gente tenha ajudado vocês a entender um pouquinho melhor. Se já tiver ficado alguma dúvida sobre a apresentação, podem mandar para a gente. A gente, semana que vem, está aqui novamente às 11h45, todas as quartas-feiras, no XP Connection. Esse vídeo, de novo, ele é colocado na internet para quem quiser acompanhar, ou reassistir ou encaminhar. Se você for assessor e quiser encaminhar para os seus clientes, se você for cliente e quiser pedir para o seu assessor, a gente encaminha para eles. Então, Marco, muito obrigado. Obrigado a todos. Obrigado a todos. Até semana que vem e bom feriado. Até mais, pessoal. Tchau.